Então a gente às vezes vem movimentando coisas que não é racismo, na minha opinião, e quando acontece um caso grave como esse do Vinícius, as pessoas já estão saturadas de escutar, porque às vezes a gente vem discutindo coisas que não faz sentido nenhum. E como eu falei, eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Eu sei quando estão me chamando de negão com respeito, com carinho, quando não estão eu me defendo. Fala galera, mais um episódio aí do Navan Baitinga, né, nosso ciclo de gratidão. Como eu sempre trago um amigo, às vezes eu falo sozinho. E essa semana, como passou o caso do Vinícius Júnior, muita gente, pô, Tinga, não vai falar sobre racismo e tal. Primeiro que é o seguinte, né, eu costumo dizer que meu telefone sempre toca 2 vezes certo no ano. Um é 20 de novembro, né, e outro é quando acontece um caso de racismo. E eu lembro que essa semana eu entrei ao vivo no programa do Datena, e antes de eu entrar, o Datena estava falando que tinha disponibilizado um número de celular para as pessoas poderem falar o que pensavam sobre o caso do Vini Júnior, que foi um racismo, né, global, e todo mundo viu. E estava tendo pouca adesão, poucas pessoas mandando mensagem ali. E logo eu entrei e eu falei pro Datena, sabe por que eu acho que as pessoas estão entrando pouco falando sobre isso? Por quê? Porque a gente vem discutindo tanta coisa que, ao meu ver, né, pessoalmente, quem discorda tá tudo certo, não brigamos por isso. Mas ao meu ver, a gente temos discutido há um longo tempo, a gente tem discutido coisas que não tem nada a ver com racismo, na minha opinião. A nega maluca, se o bolo pode ser chamado de nega maluca, a palavra denegrir, a palavra criado mudo, e outras tantas coisas que eu imagino que muitos olham assim, negros como eu olho e falam, cara, isso aí não me diz nada sobre racismo ou não. E aí quando acontece um caso gravíssimo como esse do Vini, as pessoas já estão saturadas e às vezes não querem nem escutar, porque acham que é mais uma coisa que não faz sentido, que na verdade não tem nada a ver. O que aconteceu com o Vinícius foi um racismo ali global, todo mundo viu, né, a maneira que foi. Então foi isso que eu falei na época, né, quando eu falei ali semana passada pro Datena, foi isso. Bom dia, Datena, bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Então, Datena, falando do caso específico do Vinícius, né, a gente sabe que é um absurdo que vem acontecendo há um bom tempo com ele, e eu acompanhando antes de eu entrar aqui, tô falando que tá tendo poucas mensagens sobre isso, né, aí no zap da Bandeirantes, e eu até comprei. Eu tô quase revoltado com isso, eu tô quase revoltado, é que eu não gosto de me revoltar contra o ouvinte que nos segue há muito tempo, mas eu tô quase revoltado com isso, porque eu tô achando que as pessoas não estão dando a importância que deveriam dar. Tô quase revoltado, quase que eu levantei daqui e fui embora. Quase que eu levantei daqui e fui embora. Faltou pouco. Eu tenho uma visão sobre isso, porque talvez as poucas mensagens, isso é uma opinião própria, né, minha, muitos vão gostar, outros não vão gostar. Eu acho que nos últimos anos a gente vem discutindo algumas coisas que não fazem sentido, né? Eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Eu sei quando estão me chamando de negão com carinho, quando não estão eu me posiciono. Então, ao longo dos últimos meses e anos, a gente vem discutindo se pode falar denegrir, se pode falar criado mudo, se pode chamar de negão, coisas que para mim não muda nada se eu não me diz isso sobre racismo. Então a gente às vezes vem movimentando coisas que não é racismo, na minha opinião, e quando acontece um caso grave como esse do Vinícius, as pessoas já estão saturadas de escutar, porque às vezes a gente vem discutindo coisas que não faz sentido nenhum. E como eu falei, eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Eu sei quando estão me chamando de negão com respeito, com carinho, quando não estão eu me defendo. Então eu acho que a maneira que a gente vem construindo isso, né, de que pegamos todos os casos, eu sou um negão que eu tenho um monte de atividades que eu faço e as pessoas só me ligam quando tem assunto de racismo ou quando é 20 de novembro. Então também temos que começar a enxergar diferente as coisas. Eu tenho um monte de coisa que eu faço e as pessoas me ligam quando tem coisa de racismo. Então será que realmente a gente quer construir as coisas
ou queremos que isso se estenda? Quando acontece algum movimento desse, a gente, né, eu não vou para a rua, mas as pessoas vão para a rua e acabam brigando. Peraí, a gente quer igualdade ou a gente quer divisão? Porque tem uma série de momentos que a gente está discutindo uma coisa que não é. Então, acho que isso faz com que, quando tem um caso grave, realmente, as pessoas não se movimentam. Se tratando direto do caso, eu acho muito simples. Não adianta dar nota, não adianta FIFA dar nota, CBF dar nota, é muito simples. Não adianta postar no Instagram. Quem pode postar no Instagram é eu, tu, que nós não jogamos. Quem joga é simples. É só os negros não jogar no final de semana. É simples. Para te ver o impacto que tem no futebol. Só na Espanha, a maioria é tudo negro. Tu pega, tu vai para a França, tem o Mbappé, tem o Neymar na França, não está jogando, mas né, se estivesse jogando, um dos melhores jogadores do mundo. Tu vai para a Inglaterra, os principais jogadores são negros. É só eles pararem de jogar no final de semana. Esse é o verdadeiro impacto. Mas volto a dizer, só não tem esse movimento todo porque a gente está discutindo coisas que não é racismo, na minha opinião. E quando tem o ato, as pessoas não sabem nem se é o que está acontecendo, entendeu? Por isso que as pessoas, às vezes, quando há um caso que realmente você tem que estar ali e fazer uma frente, as pessoas estão, mas será que é mais uma? Então eu costumo dizer, eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Só que eu sei quando estão me chamando de negão com carinho e quando não estão eu me defendo. Então o meu telefone toca sempre dessas formas porque as pessoas acham que eu só sei falar sobre isso. E isso às vezes incomoda um pouco, né? Eu acho que não só eu, mas os negros têm condição de falar sobre várias coisas, né? Da mesma forma também, eu como negro, também aceito críticas. E quando as pessoas me criticar, não é racismo que elas me criticar porque não gostaram talvez do produto que eu vendo, não gostaram da palestra, não gostaram do meu pensamento, não gostaram. Não, também faz parte disso. Acho que igualdade é isso. É o também querer oportunidade, mas também aceitar ser criticado, né? Senão as pessoas ficam com medo até de dizer quando a gente está errado, porque senão não posso dizer que é racismo. Então assim, acho que o racismo é uma coisa que existe, acontece, né? Apesar, opinião própria, acredito que o maior preconceito, tem preconceito, porque senão parece que só tem preconceito com o negro, tem preconceito quanto ao idoso, quanto a mulher, quanto mais novo, quanto mais velho, depende do tipo de ambiente. Mas eu acredito ainda que o maior preconceito de todos é o social, né? Se você tem condição, se você tem nome, dificilmente tu vai sofrer preconceito. As pessoas não vão deixar de te receber por causa da tua cor, por causa da tua altura, porque se tu é cabeludo, se tu é careca, se tu é mulher. Então acredito ainda que esse é o maior preconceito. Então eu sempre falo assim que a dificuldade não tem cor, a fome não tem cor. Eu e minha esposa, ela branca, loira, eu negro, moramos no mesmo bairro. Muitas vezes tivemos a mesma fome. Qual a diferença? Qual a cor da fome dela? Minha fome se torna maior que a dela, né? Então assim, penso que é assim sempre importante de debater, discutir esses assuntos, mas com coisas que realmente impactam, né? Porque talvez nós possamos discutir tantas coisas que, né, as pessoas nem enxergam como racismo. Eu não enxergo a nega maluca como racismo. Eu não enxergo como é outra coisa que eles falavam, denegrir, como não enxergo isso como racismo. E tem problema que enxergue, e isso não é que uma guerra é só opiniões diferentes. Então acho que é isso que às vezes me incomoda um pouco, as pessoas achar que a gente só pode falar sobre isso. Então durante a semana, do caso do menino, me ligou, todas as emissoras que tu imaginar, me ligou para mim poder falar sobre isso. Eu lembro que o Datena, quando eu falei isso para ele, ele falou, não, no final ele até falou para mim, pô, então fala aí o que você tá fazendo. Aí acabei falando das coisas que a gente faz e tal, e até ganhei o Datena como cliente, né, quando eu falei que a minha família tinha agência de turismo. E ele falou, eu tô precisando viajar, então vou fazer lá contigo e tal, a gente brincamos e tal, enfim. Eu acho que é isso que a gente quer, né? Eu acho que qualquer negro como eu sempre digo, quando eu vou dentro de um evento, quando eu subo fazer palestra, eu tô representando a minha raça. Meu cabelo diz o que eu
da onde eu sou. Não preciso botar um título dentro do meu conteúdo. A palestra do afro, palestra negra, não, eu sou um negão que tem. Da mesma forma que eu também não me sentiria à vontade em falar num evento, numa palestra sobre empreendedorismo branco. Da mesma forma, eu também não me sinto à vontade de falar numa palestra de empreendedorismo negro. Eu acho que empreendedorismo é para todos e eu gosto de, todas as coisas que eu faço, eu gosto de canalizar, de chamar amigos, de dar oportunidade para pessoas que eu sei que precisam de oportunidade. Isso não preciso estar falando aqui todo mundo que de alguma forma conviveu comigo, eu tenho certeza que consegui contribuir com várias pessoas, né, desde todas as pessoas que trabalharam em casa. Minha intenção é sempre essas pessoas saírem melhor do que chegaram. Então acho que o assunto, o papo sobre racismo, ele é importante sim, mas de uma forma, né, com fatos, né, sempre digo que é assim, tem pessoas que olham não, pela cor e acham que são melhores, enfim, não são todos, mas não é por causa desses pequenos assuntos, né, quando fala de um bolo, eu sempre digo. E no caso do Vini, especialmente, para mim, dentro do futebol, era um caso que seria muito simples fazer um movimento, né? O movimento seria todos os negros ali que aderiram ali, principalmente lá do futebol europeu, que estava do lado dele, era parar de jogar na semana seguinte que ele foi suspenso e não jogar também. Então acho que tem isso, é opinião própria, isso também não é uma acusação, não é um dizer que eles não fizeram porque não quiseram, enfim, é só opinião sobre esse assunto, já que as pessoas pediram para me falar sobre esse assunto. Mas eu, como negro, sim, tenho o maior orgulho da minha cor, sei quando é racismo e quando não é. Então, para quem me conhece, eu adoro se chamar de negão, pode continuar me chamando de negão. Quando eu sentir que é por outra intenção, pode ter certeza que eu me defendo. Então, eu vivi dentro do futebol, na pele, né? Em 2005, lembro de estar jogando, né, aqui na Serra, aí, pegar na bola. Imagina pegar na bola todo tempo que pegar, galera imitar macaco. Depois vivi isso em 2014 no Peru, todo mundo viu também esse caso. E sempre tive, né, no meu coração uma coisa, né, que para quem eu preciso ser um ser humano respeitado, eu sou o que é para Deus. Para Deus eu sei que as dores é para todo mundo, não tem cor, a dificuldade não tem cor, as alegrias também não tem cor, né? Então, pena alguém achar que por ter uma pele mais clara, mais escura, é melhor que alguém. E eu tenho certeza que na hora da dor, na hora da verdade ali, todo mundo sente. Então existe sim, mas sempre ver caso a caso. E volto a dizer, sou um negão que adoro ser chamado de negão e sei me defender quando eu vejo que não é com carinho, não é com respeito.